Fala galera, tudo bem com vocês? Você sabe, quinta-feira à noite é o momento de entrar no ar Chave do Enem. E começamos o segundo bimestre desse ano, e o tempo passa correndo, parece que foi ontem que nós tivemos a nossa aula inaugural, com dicas de estudos, tivemos o nosso primeiro e segundo ciclo do primeiro bimestre. Aliás, todas as aulas estão salvas aqui no canal da Educação Adventista Brasil, você pode acessar em qualquer momento, quando você estiver estudando. Olha, professor, eu quero revisar, estou me preparando para o vestibular. Estou me preparando para treineiro, quero estudar mais para a prova. É aqui o seu lugar, no Chave do Enem. Bom, então começamos um novo ciclo do segundo bimestre, você já sabe, mas eu vou só revisar. Começamos sempre o ciclo com linguagens, a aula de hoje, e a correção do último ciclo do bimestre 1, História e Geografia, lá no final da aula. Semana que vem nós temos feriado, não tem chave. Na outra semana nós voltamos com matemática, depois ciências da natureza, humanas, e assim vamos fazer 2 vezes o ciclo também no segundo bimestre até o meio do ano e depois férias e voltaremos com o terceiro bimestre. Lembra então? Lembrou então? Para quem está chegando agora também, seja bem-vindo. Esse aqui é o Chave do Enem e é assim que nós vamos trabalhar, revisando o conteúdo, trazendo aqui aulas de 20 minutinhos explicando aquilo que é essencial. E lembrando, queridos alunos, que todo esse material também está lá na sua apostila da CPB. Você pode pegar a apostila hoje de língua portuguesa, literatura, estava esquecendo, hein? E língua inglesa e pode acompanhar. Lembrando que no comecinho da aula o professor até dá dica em qual módulo da apostila nós estamos trabalhando. Fechou então? Pegou a dica? Então, senta aí, pega água, pega pipoca, pega a sua apostila, material de anotação, desliga tudo que te atrapalha, porque está no ar Chave do Enem, linguagens. Vamos começar então com língua portuguesa. Daqui a pouco eu volto só para lembrar que nós temos correção. Então, até mais e rodou a vinheta. Fala, galerinha! E aí, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula aqui no nosso Chave do Enem? Então, vem comigo para nós revisarmos 2 conteúdos importantes: ambiguidade e coesão. Ué, professora, mas como assim? É redação ou português? Gente, não tem como não falar desses 2 elementos nas 2 questões, né? Tanto em português quanto em argumentação, em redação, tá? Mas já existem muitas questões que trabalham também coesão, coerência depois, em questões de língua portuguesa aí no seu vestibular. Então, você também precisa ficar craque desse conteúdo para questões de língua portuguesa. Então, vamos lá. Vamos começar com ambiguidade. Então, o que seria ambiguidade? Situação em que um enunciado admite mais de uma interpretação, né? Por exemplo, qualquer piada sem ambiguidade não tem graça. E quando a gente fala, por exemplo, em piada, né, já que eu dei esse exemplo, uma das coisas mais importantes em relação à ambiguidade é você prestar muita atenção no gênero textual, tá? Porque dependendo do gênero, a ambiguidade ela é muito bem-vinda e ela é necessária, inclusive. Já em outros gêneros textuais, imagina, né, uma receita médica, um documento, um texto informativo que contenha ambiguidade, isso pode trazer enormes transtornos e confusões. E não seria bem-vinda a ambiguidade, tá? Então, antes da gente começar a falar nisso, você precisa se lembrar que a ambiguidade ela pode muito bem ser bem vista, mas dependendo do gênero que você estiver analisando, tá bom? A ambiguidade, ela pode ser lexical, ou seja, de palavra, ou sintática, ou seja, relacionada à estrutura da frase. Então, uma palavra pode gerar ambiguidade naquele contexto, ou a estrutura, a forma como essa frase, esse texto foi construído, é que pode gerar ambiguidade. Então, por exemplo, ali, ó, o gato do meu amigo entrou na sorveteria.
E aí, eu tô falando de que gato? Gato animal, gato da pessoa, né? Então, ficou ambíguo. Num texto mais informal, e se você tiver um contexto para entender se esse gato se refere ao animal ou se esse gato se refere a uma pessoa, né? Mas e quando você não tiver esse contexto, né? Isso pode trazer alguns problemas, pode prejudicar a clareza e a compreensão do texto. Então, tome muito cuidado com a ambiguidade. E existem algumas palavras que são mais propensas, digamos assim, a gerar ambiguidade, tá bom? Por exemplo, o pronome possessivo seu, né? Aí a gente teria ali uma ambiguidade lexical de palavra. Então, se eu digo assim, doutor, paciente esqueceu a sua caneta, seu, sua, tudo o mesmo tipo de palavra, né? Essa caneta pode se referir à caneta do paciente ou caneta do doutor. E aí, tá? Então, existem algumas palavras que são mais propensas à ambiguidade, a gente tem que tomar cuidado quando usá-las, dependendo do gênero, para evitar confusões ou má interpretação daquilo que a gente fala ou daquilo que a gente escreve, tá bom? Então, a ambiguidade lexical, ela vai ocorrer da polissemia de um mesmo termo naquele mesmo contexto, né? Então, por exemplo, ele foi ao banco. Então, que banco que eu tô falando? Instituição financeira ou ao assento, foi se sentar, né? Então, para que você evite a ambiguidade lexical, escolha palavras mais específicas para aquele contexto, né? Ou contextualiza alguma coisa antes, porque se eu só disser, né, ele foi ao banco, a pessoa pode ficar como, tá, mas será que ele está falando do banco da instituição, banco, assento, né? Às vezes, pelo contexto que não fica muito bem claro, a pessoa não consegue definir a que palavra realmente ela está se referindo, tá? Outra dica para você evitar a ambiguidade é usar sinônimos ou perífrases, tá bom? A ambiguidade sintática, por sua vez, ela vai acontecer pela ordem em que as palavras estão colocadas ou pela pontuação, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o garoto viu o astronauta com o telescópio. Então, quais são as possíveis interpretações disso? O menino usa o telescópio, então ele enxergou através do telescópio, né? Ou o astronauta é que usa o telescópio? Ficou ambígua a frase, tá? Então, como que você pode evitar essa ambiguidade? Reorganizando essa frase. Então, se eu dissesse assim, o garoto com o telescópio viu o astronauta. Viu que já desfez a ambiguidade? Só pela simples troca de um termo da oração em outro lugar, tá? E é por isso que é importante você estudar também um pouquinho de análise sintática, porque isso vai te ajudar a fazer as combinações possíveis para evitar essa ambiguidade sintática, tá bom? Reorganize essa frase quando necessário, né? Use vírgulas, né? Por exemplo, se eu quisesse colocar no início, com o telescópio, vírgula, o garoto viu o astronauta, tá? Então, eu já não teria ali a ambiguidade, tá bom? Então, tome bastante cuidado. Outro exemplo, ele está com vontade de viajar de novo. Essa expressão de novo, ela pode se referir ao termo vontade ou viajar novamente, né? Então, se eu colocasse, por exemplo, no início da oração, separasse isso com vírgula, de novo, ele está com vontade de viajar. Provavelmente está se referindo ao termo vontade, certo? Outros exemplos aí de ambiguidade. O professor discutiu o projeto do aluno novo. Tá. O professor discutiu o projeto do aluno, que o projeto é novo ou o aluno é que é novo, tá? Se neste caso, né, você ficou em dúvida, tenta identificar quem que fez o quê. E aí tenta reorganizar essa oração para que você não tenha mais um enunciado ambíguo, que gere ambiguidade, tá bom? Mas, novamente, tudo vai depender do gênero textual em questão, ok? Bom, agora o nosso outro assunto queridinho, que também tem muito a ver com a produção textual, é a coesão.
que seria a coesão? É a conexão lógica e formal entre as partes do texto. Quando você escreve um texto, para que você tenha uma certa progressão de ideias, você precisa ir amarrando uma palavra a outra, uma ideia a outra, e essas amarras, né, essa costura do texto, a gente chama de coesão textual. Ela vai garantir a continuidade das ideias, da fluidez e também a clareza. E vai evitar alguns riscos de ambiguidade, tá bom? Existem também vários tipos de coesão. A gente aqui vai falar de dois, assim, de forma bem resumida. A coesão referencial, que é quando a gente utiliza palavras ou expressões que vão fazer referência a outras que já foram ditas. Por exemplo, ali, algumas formas gramaticais, alguns tipos de pronomes, ou advérbios, ou artigos, ou elipses ou numerais, tá? Formas lexicais, ou seja, palavras como sinônimos, hipônimos, hiperônimos, que ao você utilizar vão fazer referência a alguma coisa que já foi dita, tá? Aqui a gente tem um exemplinho, ó. Maria chegou. Maria estava cansada. Esses dois períodos, eles fazem sentido entre si, né? E aqui a gente está falando de um contexto bem simples. Imagina um contexto mais complexo, né? Com conteúdo mais denso. Beleza. Mas essas ideias estão relacionadas? Não. Elas estão relacionadas em termos de conteúdo, mas não na escrita do texto. Então, como que a gente poderia escrever isso de forma coesa? Por exemplo, Maria chegou. Ela estava cansada. Ela está se referindo a quem? A Maria, que foi mencionada no primeiro texto. Então, o pronome ela está fazendo referência ao termo Maria usado ali no primeiro período. Então, isso que é a coesão referencial. A gente poderia ter usado um advérbio, um artigo, uma elipse, que é quando você faz ali, você esconde o sujeito no verbo, né? Então, fiz minha tarefa. Quem fiz minha tarefa? Eu. Provavelmente esse eu já foi mencionado anteriormente, tá? Também é um tipo de coesão que pode existir. Olha ali o outro exemplo, ó. João comprou um picolé. Ele teve que tomá-lo rapidamente, pois o treino começou na escola. Lá ele fez 5 pontos no jogo de vôlei. Então, olha, que palavrinhas a gente está usando para manter a continuidade, a progressão do texto, ao mesmo tempo retomar as ideias que já foram ditas sem repeti-las, para que isso ficasse amarradinho ali no texto, né? O ele, que é um pronome, o lo, que é um outro tipo de pronome, né? O pronome pessoal do caso oblíquo. Depois a gente teve ali, ó, o lá, que é um advérbio de lugar, tá? Então aqui eu frisei aqui, existem outros, né? Tem o ele de novo ali, né? Mas só para mostrar como essas palavras, essas formas gramaticais, os pronomes, os advérbios, os artigos, os numerais, podem servir como coesão referencial, tá? E poderíamos, numa outra situação, dizer, sei lá, João comprou um picolé. O estudante teve que tomá-lo rapidamente. Quando eu digo o estudante, neste contexto, ele está se relacionando ao João, certo? Identificando de forma mais específica quem é esse João. Então, a gente também pode fazer uso de formas lexicais. Então, eu já falei tal termo. Agora eu vou me referir a essa pessoa usando um sinônimo para ela, né? Isso também pode acontecer, tá bom? E a coesão lexical, que também pode ser chamada de sequencial, é a repetição de termos e paráfrases. Então, por exemplo, ali, ó, vocábulos do mesmo campo semântico, do mesmo sentido, elas vão fazer parte na hora que a gente escreve. Não dá para eu usar, sei lá, vou falar sobre colheita, e aí daqui a pouco, no meio do texto, eu vou usar termos referentes a
discriminação, sei lá, tá? Se eu vou falar de colheita, provavelmente vão aparecer palavras do tipo semente, colheitadeira, fruto, sei lá o quê, mas referente a esse universo. Então, isso seria um tipo de coesão também. Então, quando eu utilizo palavras do mesmo campo semântico, do mesmo sentido, tá? Por isso que muitas vezes, quando a gente lê determinados tipos de textos, você já consegue ir deduzindo o que vai ser dito em seguida. Por quê? Porque elas estão se relacionando ao mesmo campo semântico, tá bom? Um outro tipo de elemento que eu posso usar para dar a coesão sequencial é o uso de conectivos e orações adverbiais, tá? Quando, porque, portanto, embora e assim por diante. Daí tem vários tipos de conectivos, né? Então, olhem o exemplo aqui, ó. O país investiu em saúde, ponto. Aí eu preciso continuar falando do país. O país fez isso, fez aquilo, tá? E assim por diante. Como que a gente poderia fazer isso usando a coesão? O país investiu em saúde. Esse investimento... Então, olha, eu continuo falando de investir, só que utilizando, por exemplo, ali um substantivo, investimento. E junto com ele eu tenho ali o pronome esse que vai se relacionar com o que já tinha dito. Esses elementos coesivos, eles vão dar a ideia de sequência ao longo do texto, tá? Como que a gente elimina a coesão e a ambiguidade, né? Que pode, às vezes, isso acontecer. Então, primeira coisa que você tem que entender, textos coesos normalmente tornam a mensagem inequívoca, ou seja, sem ambiguidade. Ao unir as ideias com pronomes, sinônimos e conectivos, você evita repetições desnecessárias. Então, essa é uma outra função também dos elementos coesivos. Marca a referência de sujeitos e objetos, né? E garante que cada termo exerça função única no enunciado, naquele contexto, tá bom? E eu trouxe por último aqui, ó, alguns exemplos de elementos coesivos que são elementos coesivos típicos da argumentação, que são chamados de operadores argumentativos. Você está bem acostumado com esse nomezinho aí quando você pensa na redação dissertativa argumentativa do Enem. Por quê? Porque um dos critérios lá de um dos elementos que são levados em consideração para correção é justamente a coesão. Olha como é importante também na construção do texto. E dentro do assunto da coesão, então fora todos aqueles outros elementos que a gente viu, referencial e assim por diante, tem também um tipo de coesão específica que são os operadores argumentativos, que é fazendo uso dessas conjunções que a gente estudou lá nas orações subordinadas e lá nas orações coordenadas. Então, quando eu digo ali, ó, ademais, então eu já sei que esse parágrafo ele vai introduzir mais um argumento a um outro que eu já falei. Então, por exemplo, se eu comecei a introdução, vou para o primeiro parágrafo de desenvolvimento, não dá para usar ademais, porque eu estou começando a desenvolver. Agora, no segundo parágrafo de desenvolvimento, aí sim dá para usar o ademais, porque vai dar a ideia de que eu estou acrescentando uma nova informação, uma nova tese, tá? Outros ali, ó, dessa maneira, que é como se ele estivesse concluindo ali, assim, que vai dar também essa mesma ideia, em suma, tá? Então percebam que esses tipos de elementos coesivos, eles não estão ali só para fazer referência, só para ligar um termo ao outro, mas toda vez que a gente utiliza essas conjunções ou essas locuções conjuntivas que vão garantir a coesão do texto, elas vão trabalhar a argumentação no texto, acrescentando ideia à nova oração, ou de concessão, ou de causa, ou de consequência, ou de condição, ou de adição, ou de oposição e tantos outros tipos de operadores argumentativos que existem, tá bom? Então fique esperto, estude os elementos coesivos, tá? De todos os tipos, mas não esqueça também de estudar os elementos coesivos do tipo operador argumentativo, que são alguns desses exemplos aí que estão aí na sua tela, tá bom?
porque assim você vai garantir uma boa nota na sua prova de língua portuguesa, mas também lá na sua redação, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo, tenham sucesso nos estudos de vocês. Fala, galerinha do terceirão, tudo bem com vocês? Começando o segundo bimestre hoje, olha só. E nós vamos falar sobre a poesia pós-modernista, desconstrução e construção, módulo 1 da sua apostila, tá? Gente, se lembra que nós terminamos o nosso segundo bimestre, desculpa, o primeiro bimestre, falando sobre geração de 45, né? Terceira geração do modernismo. Agora, gente, saímos do modernismo e estamos no pós-modernismo. Professora, pós-modernismo, existe isso? Claro, amores. Desde lá, a gente está falando aí da década de 90, então nós agora vamos para a década de 90. Então vamos lá falar sobre o que é esse período, né? Então o período pós-modernismo, ele é posterior à geração de 45, certo? É uma nova forma de expressão artística na sociedade. Lembre-se que aqui no Brasil estavam acontecendo várias coisas, e a gente já vai falar disso, dentro do contexto histórico, mesmo porque não tem como a gente pensar em literatura sem pensar na história. Porque os nossos autores literários, os nossos artistas, eles estão o quê? Relacionados com o contexto histórico. Eles vão criando, né, vão escrevendo, vão criando literatura a partir daquilo que está acontecendo na sociedade brasileira, ou até mesmo na sociedade mundial, que influencia aqui na nossa sociedade brasileira. E aí, essa literatura, gente, pós-modernista, ela desempenhou um papel fundamental na moldagem dos comportamentos sociais. E aqui eu trouxe algumas imagens para vocês, tá? Pra vocês terem uma ideia aí, né, do que nós temos quando falamos de literatura pós-modernista. Bom, a literatura pós-modernista, nós temos que pensar que nesse período ali, após os anos 50, 1950 para cá, nós estávamos o quê? Com o Brasil recebendo multinacionais. E, né, uma dessas multinacionais que chegou ao país foi a Coca-Cola. Não estou fazendo propaganda, mas é só para vocês terem uma ideia. Aí nós vamos ter a Ford, tá? Algumas empresas aí famosas, né? A Ford hoje no Brasil nós não temos mais aí em determinados lugares. Então, a sociedade burguesa, né, nesse momento, ela adota uma abordagem nihilista. O que é isso? É uma corrente filosófica com visão pessimista, uma visão cética, até porque, né, está acontecendo dentro do Brasil várias questões políticas. Abrange diversos estilos artísticos. Então, quando a gente fala de poesia, e a gente falando da poesia, desculpa, eu esqueci de falar isso para vocês. A gente está falando aqui de poesia pós-modernista, prosa para as aulas futuras daí, tá ok? Agora o nosso foco é a poesia. Então, essa poesia pós-modernista, ela vai estar enquadrada dentro dessas duas características que eu passei aqui para vocês, e também vai abranger diversos estilos artísticos. Vamos ter referências ao engajamento político, então isso é muito, muito recorrente em alguns escritos desse período, e essa poesia pós-modernista, ela contribuiu para o surgimento de uma classe média. Por isso que a burguesia, gente, ela está ali, né, nessa visão pessimista, cética, porque agora a classe média começa a surgir. É uma classe, né, bastante representativa, tá, que impulsionou a promoção da cultura de massa por meio de veículos como revistas, filmes, músicas e telenovelas. Olha só, década de 90 aí o que estava rolando. E aí, claro, a gente começa falando da poesia pós-modernista, poesia concreta. Gente, a poesia concreta, o que eles vão... eu trouxe ali um poema para vocês verem, um poema que representa a poesia concreta. Vocês verem que é um ponto de interrogação.
E quando a gente pensa em poesia concreta, vamos pensar aqui, ó, a gente tem que pensar na forma, tá? Poesia concreta está ligada à forma, ao visual, ao aspecto visual. Os poetas, eles não estão preocupados mais com versos, com rimas, com estrofes, não. Eles rompem com tudo isso que a gente teve até, né, ali os anos de 1950, tá? E eles agora vão estar voltados para o visual. Quando você olha para uma poesia concreta, você não tem mais que estar preocupado de ler da esquerda para a direita. Pensa você dentro de um museu, você vendo uma obra de arte, uma pintura. Você não vai ficar olhando da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Teu olho fixa em um ponto, né? E é o caso aqui da poesia concreta, tá? A gente vai olhar o quê? A imagem. O uso da linguagem verbal e não verbal, você pode ver ali, né? Eu tenho, ó, vida sem destino, sempre escorrendo entre os dedos, nada podemos fazer. Tão veloz, sem piedade, onde parar? Não sabemos. Perceber? Então, a poesia concreta, ela vai trabalhar com a racionalidade, né? Ela vai anular tudo aquilo que tem a ver com o expressionismo, né? Então, a gente vai ver essa poesia voltada para realmente para o visual. Não tem mais essa questão. Você interpreta do jeito que você quiser, certo? Você interpreta do jeito que você quiser. É uma abordagem pragmática, forte rejeição à abstração, né? Porque quando a gente fala do poema, os poemas ali até a geração de 45, amados, a gente tem que pensar nesse poema abstrato, que levava a pessoa a ficar pensando, analisando o que quer dizer, o que quer falar. Não, aqui é objetivo. E experimentalismo poético, porque a poesia concreta é algo novo, tá? E nós vamos ter, claro, a ausência de um eu lírico, beleza? E, gente, quem são os principais representantes da poesia concreta? Ele, Décio Pignatari, e olha só, lembra que eu falei para vocês que estava chegando no Brasil, né? As indústrias internacionais, inclusive a Coca-Cola, e o Décio Pignatari, ele escreveu esse poema concreto, ó. Beba Coca-Cola, babe cola, beba Coca, babe cola, caco, cola, cloaca. Esse poema, gente, realmente é uma crítica, tá? Ele fez aqui uma crítica. E cloaca, vocês sabem que é uma parte do corpo, né, por onde saem os excrementos, tá? Ok? Então ele fala, né, dessa questão. Esse é o poema mais famoso aí do Décio Pignatari, já caiu em vestibular, já caiu no Enem. E aí nós temos mais duas pessoas importantes que são os irmãos Campos. Então eu tenho o Augusto de Campos, ó, um tempo de espaço, em espaço, um tempo, um espaço de tempo, em tempo, um espaço, um tempo, um espaço, um tempo, um espaço, de espaço, um tempo. Então veja que, né, aqui ele faz um trabalho com o quê? Com essa questão fonética, né, com a estrutura, com o visual, abordando essa questão do tempo, o espaço de tempo. E veja que existe esse espaçamento entre uma palavra e outra, entre uma coluna e outra aqui do poema, tá? Do poema concreto do Augusto de Campos. E aí a gente tem o irmão dele, o Haroldo de Campos. O Haroldo de Campos, também aí poesia concreta, então nós temos aí esses três, tá? Décio Pignatari, Augusto de Campos e Haroldo de Campos. Se nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, renasce, remorre, renasce, remorre, renasce, remorre, desnasce, desmorre, desnasce, desmorre, desmorre, desnasce. Nasce, morre, nasce. Morre, nasce, morre, se. Então veja que ele faz aqui um jogo, né, com dois prefixos, que é o prefixo re e o prefixo de, tá? Que dá essa ideia de repetição em relação ao nascer. Claro que aqui permite várias interpretações. Bom, saímos então da poesia concreta e nós vamos para a poesia praxis. Você vai ver aí na sua apostila que praxis não está na sequência de poesia concreta, mas eu trouxe dessa forma, por quê? Porque a poesia praxis, ela vai se opor, gente, à poesia concreta. Lembra? A poesia concreta está preocupada com o visual e ela mistura, tá? Ela vai misturar a linguagem verbal com não verbal. Já a poesia praxis, ela vai se opor à poesia concreta, como eu disse, e ela foi fundada e liderada pelo poeta Mário Chame.
com a publicação do livro Lavra Lavra. Tá? Esse livro, a publicação dele em 1962, é o marco inicial da poesia praxis aqui no Brasil. Praxis, gente, se refere à prática. Tá? É uma palavra de origem grega e que daí chegando para nós se refere à prática. Então, o que seria prático? Construir as relações sociais, políticas e morais da nossa sociedade. Então, é uma poesia com prática social, acessível a todos, transmitida pela oralidade, ou seja, de uma pessoa para outra. E, gente, aqui tem uma informação importante. Nessa época, em 1960, 1950, o Brasil tinha um grande índice de analfabetos. Cerca de 35% a 40%. Tá? De 35% a 40% de analfabetos dentro do Brasil. E aí esses caras tiveram um olhar, o Mário Chame, ele teve esse olhar diferenciado, junto com outros autores da poesia praxis, de trazer um poema que ele pudesse ser passado de forma oral. Por isso que eles vão contra a poesia concreta. Porque a poesia concreta é o visual, a linguagem verbal e não verbal. A pessoa precisa ler para tentar entender, né? E aqui não, tá? Transmitida pela oralidade, certo, gente? De pessoa para pessoa. Então, ela permite múltiplas leituras e interpretações, vai se opor aos conceitos concretistas, valorização do conteúdo, tá? Vai trabalhar com temáticas sociais, tá ok? E eu trouxe aqui, então, um poema do Mário Chame, A Parábola do Algodão e do Pão. Esse poema, amores, não tem na apostila de vocês, mas é um poema aí bastante conhecido, que faz parte da poesia praxis. Então, ó, sugiro para você, faz um print aqui da tela, rapidinho aí, vai, porque depois você lê com calma e você pode pesquisar sobre esse poema, tá ok? Aqui a gente sai da poesia praxis e a gente vai para a poesia neoconcreta. Essa sim está após, aí na sua apostila, na página 65, ela está em seguida da poesia concreta. A poesia neoconcreta, olha o nome, neo significa novo, tá? Então, o que nós temos daí? Nós temos alguns poetas que eles estabeleceram agora uma nova poesia que vai romper com as regras da poesia concreta. E aí ela sofreu essa poesia, né, neoconcreta, é algo novo concretismo, ok? Sofreu uma grande influência dos estudos, né, na área do conhecimento, que vai estudar a essência das coisas, a fenomenologia. Então, é a área do conhecimento que estuda a essência das coisas, como elas se manifestam no tempo, no espaço, e a maneira como são interpretadas. Isso vem lá do filósofo francês Merleau-Ponty. Olha eu. Emprega elementos geométricos e ela vai ter subjetividade e valorização da expressão artística. Utiliza cores, coisa que você não vai ver nos... Ah, não, o poema concreto utiliza também. Tanto é que aquele poema do Décio Pignatário tem como fundo um fundo vermelho, tá? Por que será? Babe, beba, Coca-Cola, né? Tá bom, gente? Nada contra, tá, gente? Por favor, me entendo aí. E, gente, dentro da poesia neoconcreta, quem vai ser o grande destaque? Ferreira Goulart. O Ferreira Goulart, ele fez parte da poesia concreta, só que daí ele rompe com o concretismo e ele, então, vai trazer a poesia neoconcreta para nós. Sugiro para você, tem uma entrevista com ele, feita por uma editora que está no YouTube. Cara, pensa numa entrevista legal, que ele vai falar justamente sobre essa poesia neoconcreta. Ajuda bastante, tá? A você compreender a forma de escrita do Ferreira Goulart. E aí nós temos essa obra dele, e ali do ladinho a gente tem o poema, Um Instante. Aqui me tenho, caso não me conheça, desculpa. Aqui me tenho, como não me conheço, nem me quis, sem começo, nem fim. Aqui me tenho, sem mim, nada lembro, nem sei. A luz presente, sou apenas um bicho transparente. E aí, interpretação fica para você aí. Lembra que aborda questões sociais, tá? Então, a gente tem aí... repetiu o slide, gente. É que é tão bom. O poema do homem é tão bom, que eu repeti ele aqui para vocês. Fez um print da tela? Faz aí, hein? Poema importante, tá? Bom, aí eu vou só citar rapidamente aqui, brevemente, outros autores aí da poesia neoconcreta. Nós temos a Lígia Clark,
e ele vai falar sobre ela na entrevista que ele dá. Tá? Então, né, os bichos, essa exposição dela e os bichos, 1965. Aí nós temos o Hélio Oiticica, Grande Núcleo é o título dessa obra dele aí também, faz parte aí da poesia neoconcreta. Saímos da poesia neoconcreta e vamos para o poema processo, tá, gente? Poema processo. É uma estética que predominou entre 1967 e 1972, durante a ditadura militar. Lembre-se que durante a ditadura militar, as pessoas não tinham liberdade de expressão, né? Então, os artistas, os escritores literários tinham que se manifestar de diferentes formas. E o poema processo foi uma dessas formas. Então, trazia elementos não verbais como agentes da estrutura do poema e destaca os símbolos e seus múltiplos significados. Gente, não parece que a gente está vendo lá Código Morse? Né? Lembra? Por causa do ponto, do traço, certo? Então, a gente tem aí, né, os símbolos e seus múltiplos significados, tá? Então, esse é um poema processo do Anchieta Fernandes, intitulado Olho. E você vê, né, que ele tem ali, ele retrata por meio dos símbolos o L, né? Ali no final o L, o H e o círculo, certo? Que lembra, né, o olho. A gente sai do poema processo e a gente vai para o poema social. Surgiu nos anos de 1960. Eu não tinha nascido ainda, tá? Tudo que a gente está falando aqui, eu ainda não tinha nascido. E olha só a nossa literatura, quão rica ela já era, né? É uma poesia marcada pela luta social e política. Gente, o nome já traz poesia social. Já dá para a gente pensar nessa luta social e política que a poesia procurava apresentar. Ela vai tratar de temas polêmicos, utilizando uma linguagem simples e centrada no cotidiano das pessoas. Leva em consideração questões sociais relevantes para a construção da cidadania. E aí nós vamos ter esse poema aqui, é do Ferreira Goulart. Professora, Ferreira Goulart está na poesia social? Sim, olha lá, está na poesia neoconcreta e na poesia social. E aí a gente tem esse poema, O Açúcar, tá? Faz parte da poesia social, ó. O branco açúcar que adoçará meu café nesta manhã de Ipanema não foi produzido por mim, nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. Vejo-o puro e afável ao paladar, como beijo de moça, água na pele, flor que se dissolve na boca. Mas este açúcar não foi feito por mim. Então você está percebendo? Aí ele continua fazendo o quê? Essa crítica social, tá? Este açúcar era cana e veio dos canaviais extensos, que não nascem por acaso no regaço do vale. Em lugares distantes, onde não há hospital nem escola, homens que não sabem ler e morrem de fome aos 27 anos, plantaram e colheram a cana que viraria açúcar. Qual que é a crítica social? Esse trabalho, né, dos plantadores aí de cana-de-açúcar, dos colhedores de cana-de-açúcar, tá? E o poema, então, faz parte aí dessa obra do Ferreira Goulart. E aí a gente tem outros autores, beleza, gente? E aí eu termino aqui com Afonso Romano de Santana, Carta aos Mortos. Amigos, olha a crítica social. Amigos, nada mudou em essência. Os salários mal dão para os gastos. As guerras não terminaram e há vírus novos e terríveis. Embora o avanço da medicina, volta e meia, um vizinho tomba morto por questão de amor. Então a gente vê aqui esta crítica social em relação ao que estava acontecendo, porque nós estamos no período da ditadura militar e eles precisavam expressar, né, tomba morto. Por quê? A gente vê que muitas pessoas sumiram durante o período da ditadura militar, tá? E aí a gente vê essa crítica social. Beleza, amores? Por hoje é isso. Não se esqueçam que a gente tem simulado, terminando aqui a minha aula, que já está acabando. Beijos e até mais. Tchau!
Hey everyone, welcome! Chave do Enem, língua inglesa, here is Miss Vivi. É isso aí, tô aqui para te ajudar. Muitos de vocês já me conhecem, né? Da edição passada. Estou aqui de volta. E o que temos para hoje? Opa! Antes do que temos para hoje, já pegou seu lápis, borracha, caneta, suas anotações? Se você é mais tecnológico, não esqueça de pegar ali o seu tablet ou o seu smartphone, mas mantenha-se focado na aula. Não se perca ali nas suas mídias sociais, ok? Porque hoje nós temos muito o que conversar. E vamos começar falando de Reading Tips. Isso mesmo! Voltei com o assunto do Reading Tips porque ele é essencial para que você faça uma excelente prova de vestibular ou de Enem. Temos ainda dentro da gramática Reported Speech, que é o discurso indireto. Muito bem, esses são os nossos assuntos de hoje. So get ready and let's begin. A primeira dica que eu deixo para vocês é, por favor, pega lá, abre sua prova, dá uma visão geral nela do que chamamos de pre-reading. Não esqueça de olhar, observar se tem fotos, imagens, qual é a fonte, qual é o título. Existe alguma informação que você bateu o olho e você já identifica alguma coisa sobre aquele texto? Isso é muito importante você fazer. Depois disso, a segunda dica é o skimming. Não esqueça de fazer aquela leitura dinâmica. Para quê? Para que serve mesmo o skimming? O skimming é para que você tire do texto aquelas informações, como cognatos, palavras que se repetem, aproveitar para levantar possíveis questões de enunciado, ok? Então, essas informações serão essenciais para que quando finalmente você vá para o enunciado, você já entenda a estrutura do texto e aonde possivelmente você encontrará a sua resposta. Pegou a palavra-chave do enunciado, aí sim você vai fazer a última parte desse esquema todo, que é o scanning. O scanning, então, é aquela leitura mais cuidadosa e já focada em alguma parte do texto que é considerada muito importante e uma provável resposta, ok? Então, estas são as dicas de leitura que eu deixo para vocês. Não deixe de seguir, principalmente você que tem ali o inglês mais básico, pouco conhecimento de vocabulário. Isso vai ajudar você muito na hora de responder às questões da sua prova. Vai te dar mais tranquilidade e organização. Fechou? E aí, teacher, o que temos de gramática? Antes da gramática, calma lá. Temos ainda que relembrar que para você conseguir interpretar o texto, tem que entender qual é o gênero textual. Porque se for música ou poema, você tem que estar ligadinho ali, que vai ser uma leitura, de repente, onde você vai ter que tomar mais cuidado, porque tem ali a livre expressão, que você pode usar alguns vocabulários não tão literais assim, né? Você tem que perceber se a resposta não está subjetiva, escondida entre linhas, por ser poema, por ser música. Então, cuidado na tradução muito literal das palavras, porque a mensagem da música ou do poema é mais subjetivo, ok? Também não esqueça que nos cartoons nós temos a metalinguagem, a linguagem dentro da linguagem, então a importância do respeito às culturas, às línguas. Então, o conteúdo normalmente do cartoon é mais de cunho social, político, cultural e precisa de interpretação. Você precisa estar atento no contexto desse mundo para interpretar o cartoon e ele também não é a resposta literal, ok? E aí, então, uma outra coisa que eu volto a dizer, eu já tinha falado, né, na edição passada, mas eu acho muito importante repetir, esses gêneros, principalmente, o informativo. Quando você pegar um texto informativo, um texto jornalístico, vai exigir de você, de repente, mais tempo de leitura. Então, tenta equilibrar o seu tempo entre um cartoon, que é uma leitura mais curta, mas que exige interpretação, para um texto informativo, que tem muito mais texto, mas a resposta, a linguagem é mais literal, ok? É mais claro, a tradução é mais fácil, de repente, até mesmo por conta dos cognatos, das palavras que se parecem com a língua portuguesa. Então, leia sem pressa,
não tire conclusões por preconceitos ou por opiniões próprias, porque você tem que se concentrar na pergunta e o que o autor quis dizer com aquele texto, ok? Então, muito bem, agora que a gente relembrou todas essas dicas importantíssimas na hora da leitura e interpretação de texto, a gramática de hoje é reported speech, ou seja, discurso indireto. Sabe quando você quer dar um recado para alguém, mas você não usa exatamente as palavras daquela pessoa? Você monta a frase de novo, usando as suas próprias palavras? Esse é o discurso indireto, ok? Então, a gente trouxe aqui quais são as dicas, qual é a sistematização, a estrutura para que o report speech aconteça. Então, por exemplo, olha lá o primeiro exemplo, ó, I write real news. Se alguém chega para você e fala, I write real news, agora você vai ter que chegar para uma pessoa falando que aquela outra escreve notícias reais. E como você vai fazer isso? Ué, falando, só que usando a estrutura de um reported speech. Então, olha lá, quando eu digo I write, eu estou usando ali o simple present. Só que quando eu vou reportar isso para alguém, eu mudo o meu tempo verbal para o simple past. Então, olha lá, she wrote real news. Então, ela escreveu notícias reais, ou informações reais. Então, vocês viram que existe uma mudança na estrutura do direct speech, do discurso direto, para o reported speech, que é o discurso indireto. Cuidado, o verbo é essencial. Existe essa mudança de verbo na estrutura do discurso direto para o discurso indireto. E você precisa respeitar isso para que você obtenha a resposta correta de repente, ok? Aonde que você encontra o reported speech? Em textos informativos, principalmente. Então, quando você está lendo um texto jornalístico, onde eles usam a quotation mark, Essa quotation mark indica discurso direto, porque é o discurso real ali da pessoa, Então, quando você já vê ali no texto, disse o presidente, se tiver quote marks, indica um discurso direto. Agora, se ela parafraseou ou usou as suas próprias palavras, o discurso indireto, ok? Então, é dessa forma que você vai encontrar essa gramática dentro do vestibular, dentro da sua prova do Enem. Dificilmente, na prova do Enem, você vai ter que lidar com essa alteração. Mude para o discurso indireto. Não. Mas é importante, é interessante você saber da diferença do discurso direto para o discurso indireto, porque ele está todo o tempo dentro do texto jornalístico e informativo. Já o discurso direto, que é essa primeira que está ali em lilás, em roxo, já o discurso direto você encontra muito em cartoon, no diálogo, por exemplo, ok? Então vamos lá. Outro exemplo, ó, I am a journalist. Quando você transforma em discurso indireto, você tem que mudar o verbo para I was a journalist. Então tudo que é presente muda para o passado, ok? Agora, e se o seu discurso direto já estiver no passado? Exemplo, simple past. I wrote real news. Se o seu discurso direto estiver no passado, você vai precisar mudar esse discurso para o passado simples. She wrote real news. Ou ainda para o passado perfeito, caso algo tenha acontecido antes daquela ação. She had been a reporter. Então, olha lá, tudo que é presente muda para o passado, tudo que é passado muda para o passado perfeito, ou permanece no passado, porque já aconteceu. Se for past continuous, como eu disse, tudo que é passado muda para o passado perfeito, ok? Olha lá a estrutura, vem comigo, ó. Past continuous, I was writing real news, I was writing, olha lá. Verbo to be was, ing, writing. Muda para o past perfect. Qual é a estrutura do past perfect? Had, been. E o verbo principal no ing. Ok? Mas, teacher, e se meu discurso direto já estiver no passado perfeito? Como I had written real news?
permanece no passado perfeito. Não tem o passado do passado do passado perfeito. Então, deixa no passado perfeito. Ok? Fechou? Então, tudo que é presente muda para o passado no discurso indireto. E tudo que já é passado muda para o passado do passado, ou seja, o past perfect. Agora, se o seu reported speech já estiver no past perfect, permanece. Fechou? Então, e quando for futuro? E quando você tiver ali um direct speech usando will? Então, tudo que é futuro vai para o passado. E qual é o passado de will? Would. Olha lá o exemplo. I will write real news. I would write real news. Então, eu mudei do futuro para o passado. Will, would. E tudo que é must, você muda para had to. Exemplo. I must write real news. I had to write real news. Então, I had to. Muda must para had to. E quando for may, muda para might. Então, may, might. I may write real news. Ou seja, I might write real news. Teacher, eu não estou lembrando. O que é must? O que é may? Must, você usa para algo necessário, obrigatório. Eu devo escrever. Eu devo escrever notícias reais. Quando eu mudo para had to, eu tive que escrever. Ok? Will é futuro, né, gente? Não tem a tradução. I will write, eu escreverei. Aí você muda para would, vira eu escreveria. Então, por isso que tem essa diferença. E ainda tem o modal may, que é de possibilidade. I may write real news. Eu possivelmente escrevo, notícias reais. Might, eu possivelmente também, né? Só que no sentido mais de passado. Eu possivelmente escrevo notícias reais. Então, gente, may, might. Possibilidade, probabilidade, verbo modal. Ok? Fechou? Então, eu sei que é muita coisa, mas fique tranquilo porque dentro da prova do Enem você não vai ser questionado sobre essas mudanças, tá bom? Do discurso direto para o indireto, mas pode ser que um vestibular você encontre pela frente algumas perguntas nesse sentido. Então, estude, ok? Fechou? Vê aí com mais detalhes tudo isso. Então, gente, existem alguns modais que eles não mudam, não é igual o must ou may que mudam, tá bom? O should, would, could, o might e o ought to são verbos modais que não vão mudar. Ok? Eles permanecem a mesma coisa dentro do reported speech. Should, deveria, would é a terminação do verbo iria, could, poderia, might, possivelmente, possibilidade, só que indicando mais passado, e o ought to, que é o mesmo que o should, deveria. Ok? Fechou? Então, estes verbos modais não alteram. Combinado, pessoal? E agora, então, mais uma dica para encerrarmos a aula de hoje. Então, presta atenção, fica aqui comigo. Toda vez que você encontrar uma expressão como today, this, these, yesterday, last week, tomorrow, here, essas expressões mudam, assim como o verbo. Lembra? Tudo que é presente vai para o passado? Tudo que é passado vai para o passado perfeito? Tudo que é futuro vai para o passado? Lembra que must vira had to? Lembra que o may vira might? Pois é, essas expressões também sofrem alterações. Então, se você tem no seu discurso direto, I have to do homework today, você tem que mudar para she had to do homework that day. Ok? Porque você transformou o verbo em passado, então a sua expressão vai para o passado também. Tudo que é this, este, muda para that, aquele. Tudo que é these, estes ou estas, muda para aqueles, aquelas, those. Tudo que aconteceu ontem, lembra que o verbo no passado, passado muda para o passado do past perfect? Então, o yesterday se transforma the day before yesterday, antes de ontem. E tudo que for last, né, passado, last week, last month, last year, se transforma em before.
the week before, the month before, the year before. E tudo que é futuro, tomorrow, amanhã, se transformará então em next day, no próximo dia. E o que for aqui, here, se transforma em there, lá. O que eu vejo que facilita muito é que nós usamos muito discurso direto e indireto dentro da língua portuguesa. Então, de repente, se você usar de tradução para isso, ajuda, faz sentido, ok? Beleza? Então, por isso é importante você colecionar vocabulário, estude vocabulário, colecione vocabulário, estude esses verbos. Você viu que choveu tempos verbais? É isso aí, terceirão. É isso aí, último ano. Então, já é todos os verbos tudo junto e misturado. Estude, veja a diferença entre um e outro. Saiba os verbos irregulares quais são e qual é a mudança que ele sofre. Conheça os verbos modais também, que são essenciais, ok? Essas são as minhas dicas de hoje e eu espero que você faça um excelente simulado e a gente se vê então para a correção. Thank you so much. See you. Bye bye. Fala, terceirão, tudo bem com vocês? Vamos lá então para a nossa resolução de exercícios, né? Daquela videoaula da nossa live da semana retrasada. Nós tivemos então uma folga semana passada, agora que foi véspera de feriadão, e semana que vem tem outro feriado. Então, vem comigo para você não perder tempo. E depois de mim ainda tem Yuri com história, hein? Vamos lá sobre Brasil, né? Falamos sobre clima, vegetação, hidrografia do Brasil. Bom, tem uma questão ali da Estadual do Ceará. Considerado um hotspot global de biodiversidade, esse bioma ou domínio morfoclimático, a Absaber trabalha com essa terminologia, apesar de deter aproximadamente 30% de toda a biodiversidade brasileira, já perdeu cerca de 70% da sua cobertura original. Inúmeras chapadas e serras que moldam parte das suas paisagens naturais constituem divisores de água e nascentes dos rios e algumas bacias hidrográficas mais importantes do país. Entre agosto de 2022 e julho de 2024, o desmatamento aumentou 16,5%, conforme dados do Sistema de Alertas do DETER, do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Bom, nós estamos falando de qual ecossistema? Pessoal, opa, tá errado aqui. Tá errado aqui. É a B, tá bom? Vai lá, é a B. É o cerrado. Cerrado, tá bom? Cerrado é tão importante, sim. É um hotspot de vida. Vários animais, várias confluências de animais passam por ali, de outros biomas, inclusive. Né? E sim, o cerrado está em grande risco conforme nós fomos ocupando com práticas agrícolas o interior do Brasil. Tá? Então, é um bioma em risco. A gente fala pouco, acho que deveria falar mais, mas ele é tão importante quanto os demais biomas. Questão número 2. O projeto de integração do Rio São Francisco, Rio São Francisco, lá no Nordeste, com o Cinturão das Águas do Ceará, CAC, são projetos vitais para a melhoria da qualidade de vida e do bem-estar social da população do estado do Ceará, pois são essenciais para o seu desenvolvimento econômico por serem vetores estruturantes para diversos setores, como agricultura, comércio, indústria. Considerando isso, é correto afirmar que o ambiente físico natural irá permitir a plena integração dessas águas conforme projetos mencionados é formado por... Vamos lá. Transposição de São Francisco, a gente falou bastante na aula. Aqui é algo bem novo, perceba que a questão é do ano passado, inclusive, né? Dentro do projeto da Transposição de São Francisco, nós temos subprojetos. E essa questão do Cinturão das Águas do Ceará é a interligação de bacias hidrográficas na região, que vai pegar, então, parte da água de São Francisco e retransmitir para essas bacias, possibilitando a irrigação. Lembrando que o Vale de São Francisco é um vale fértil, um vale de produção agrícola, principalmente da fruticultura, muito importante no Brasil. E agora, né, esse Cinturão das Águas do Ceará também vai possibilitar a expansão da produção nesta região do Brasil. Ok, então, questão número 2, tinha que analisar aqui sobre as águas. Né? As águas superficiais constituem parte da riqueza dos recursos hídricos de um país. No caso brasileiro, o país de extensão continental e rede fluvial é importante recurso natural, contando em seu território com a maior bacia fluvial do mundo em extensão e volume de água. Amazônia, né? A bacia amazônica. Bom, então tem que analisar ali, estão corretas a 1, 2 e 3, todas estão corretas, né?
Então, alguns dos principais rios brasileiros originam-se a partir de 3 grandes centros dispersores de água: Cordilheira dos Andes, Planalto das Guianas e Planalto Brasileiro. Correto, tá? Que são os grandes divisores de águas da América do Sul, com a vertente voltada para cá, tá? Para o Atlântico, para cá e para o Atlântico, tá? 2. Com diferentes regimes e características, muitos rios brasileiros são barrados com a finalidade de gerar energia. Claro, né? Abastecer população e irrigar áreas diversificadas. É característica nossa. Lembrando que nós somos dependentes da eletricidade hidráulica, tá? E 3, o Rio Paraná é um rio tipicamente de planalto que flui escalonadamente pelo Planalto Meridional, tá? Permitindo dessa forma a instalação de um dos sistemas elétricos mais importantes do país, que é a usina de Itaipu. Não só Itaipu, como também outros sistemas. No Rio Paranapanema nós temos 8 usinas ali formando um complexo. Muito bem, questão número 4. Essa aqui é fácil, hein? Temos aqui uma imagem de satélite, já de uma composição, né? Mostrando o desmatamento da Amazônia Legal até 2012. E aí você consegue ver essas áreas mais rosadas e cinzas são as áreas desmatadas. Área verde, vegetação. Então, o que está provocando isso, né? Então é justamente isso. Qual que é o problema relacionado? A expansão da fronteira agrícola sem controle, né? Não é nada de problema a expansão da fronteira agrícola, mas sem controle, sem fiscalização, sem seguir normas e leis, gera esse problema que é o desmatamento, né, intensivo da Amazônia e não só da Amazônia. Questão número 5, para terminar. Um ecossistema é um conjunto de elementos bióticos e abióticos, né, a junção dos dois, que se relacionam diretamente. Esses conjuntos podem ocupar espaços grandes ou pequenos e podem ser naturais ou artificiais. Um bioma, por sua vez, é uma categoria criada para expressar um tipo de relação entre os seres vivos e o clima, não se referindo a um ecossistema específico, mas sim a vários ecossistemas similares que podem estar isolados entre si. No que diz respeito a biomas, assinale a correta, né? Então, florestas são formações vegetais em que predominam árvores. Um exemplo, o bioma é a floresta pluvial tropical encontrada na Amazônia, tá? Então, aqui era só uma questão conceitual que a gente tem que ver. Então, a expansão da monocultura da soja, do trigo, Rio Grande, na região centro-oeste, vem substituindo o bioma cerrado por um bioma antrópico? Né? Não, né? Está destruindo mesmo. As regiões desérticas do planeta não constituem biomas? São biomas. A bioma floresta equatorial, o dossel das folhas bloqueia a luz solar, o que reduz a biodiversidade? Não, aumenta a biodiversidade, né? Porque eu vou ter outras formas se desenvolvendo. Devido à umidade dos climas equatoriais e tropicais do bioma centro-oeste do Brasil, são formados de florestas de árvores com folhagens perenes? Não. Nós temos lá mistos. Então, correta a C. E assim nós fechamos, então, nosso chave do Enem de hoje na correção de geografia. Mas não sai daí porque o professor de História, nosso querido Yuri, vem depois de mim. Beleza? Então, até a próxima. Valeu! E aí, galerinha do Chave do Enem terceirão, aí vamos para a resolução dos exercícios Getúlio Vargas, tá? Os documentos apresentados referem-se a 2 momentos da história do Brasil. O primeiro corresponde a uma passagem do discurso de Getúlio Vargas pelo rádio dia 31 de dezembro de 1935, em sua saudação ao Ano Novo, era muito típico deles, aos trabalhadores brasileiros, segundo a capa de um livro escolar publicado pelo DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que foi extremamente importante no regime militar, principalmente durante o Estado Novo. Então, Brasil Novo, Getúlio Vargas, sua vida para a criança brasileira. Então, o que estava falando ali, né? O que queria dizer isso daí, né? Uma estratégia discursiva do governo Vargas para alcançar a coesão política, legitimar a sua autoridade e liderança. Lembra do populismo? Aí, ó, populismo puro. A Revolução de 1930 é considerada um marco na história brasileira republicana, devido, entre outros motivos, tá, ao compromisso de Vargas com a ordem democrática e com a construção da igualdade social, pelo menos ali, né, naquele momento. Depois, não podemos dizer que a ordem democrática continuou, certo? Bom, 3. O panorama político no Brasil durante o ano de 1937 foi dominado pela expectativa da eleição do sucessor de Vargas, previsto para janeiro do ano seguinte. Em setembro do mesmo ano, realizou-se então uma reunião de alta cúpula militar do país, no qual foi apresentado o Plano COIN, que eu falei para vocês, né? Que foi o plano que supostamente
os comunistas tinham feito para tomar o poder no Brasil de novo. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. A segunda farsa, promovida por governo Vargas, o plano teria sido elaborado pela Internacional Comunista e queria tomar o poder. E aí depois de 37, né, sempre quando dá, a gente diz que os comunistas vão tomar o poder no Brasil. Questão 4. O governo Vargas, principalmente durante o Estado Novo, pretendeu construir um Estado capaz de criar uma nova sociedade. Uma dimensão chave desse projeto tinha no território do seu foco principal. E aí, não por acaso, foram criadas, então, instituições encarregadas de fornecer dados para que ele pudesse tomar as suas decisões, né? Como o IBGE, né? E o IBGE, para mim, foi uma das coisas mais importantes que vai ser feito nesse período aí. Então, para que ele queria isso, né? Ele queria para obter conhecimento científico das diversas regiões do Brasil, porque ele acreditava que o Brasil todo deveria ser governado e não apenas, né, o Sudeste. Em 1937, Getúlio Vargas deu um golpe dentro de seu próprio governo e estabeleceu um regime que ficou conhecido como Estado Novo. Sobre essa etapa da história do Brasil republicano, é correto afirmar que adotou um modelo legal, a Constituição Autoritária da Polônia, marcada pela censura, centralização do poder, típicas de um Estado autoritário, do autoritarismo europeu. Tá? Espero que vocês tenham acertado, espero que vocês tenham feito e espero que vocês tenham ido muito bem. Ficamos por aqui, é isso aí.